Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Peço irmãos para se pôr de pé, em nome de Jesus. Marcos capítulo 1, verso 40 ao 45. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, verso 40 ao 45. Deus colocou essa palavra aqui bem no comecinho no meu coração. Eu estive meditando e até aprendi coisas, até recebi revelações aqui através desse texto para passar para as vidas que estão aqui. Marcos capítulo 1, verso 40 ao 45. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a advogar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todas as partes iam com ele. Os irmãos podem se sentar. Marcos capítulo 1, verso 40 ao 45. Meus irmãos, o ministério de Jesus foi marcado de cura, de libertação, como o pastor aqui falou. O evangelho verdadeiro, ele é poder, meus irmãos. Não é só algo que você escuta, que você ouve e permanece no fracasso. São palavras que tiram você da morte, que tiram você da depressão e te arranca de toda a tristeza que está no seu coração. Desde Isaías, desde os profetas antigos, já tinha sido profetizado que ele viria para curar, salvar e libertar a humanidade que cresce nele, porque é a escolha de cada pessoa acreditar ou não. E por 3 anos e meio, pouco tempo ele ficou aqui na terra, e ele fez o que ele pôde, ele curou quem pôde, ele salvou quem ele pôde, ele libertou quem ele pôde. E essa passagem aqui é uma passagem que fala sobre cura, meus irmãos. A cura de um leproso. E quando eu fiz essa leitura aqui de Marcos capítulo 1, verso 40 a 45, talvez para você tenha sido apenas um simples texto, uma simples leitura, não sei. Mas eu vou te mostrar através dessa palavra aqui, em nome de Jesus, que essa palavra aqui ela tem poder para mudar a sua vida. Ela tem poder para perdoar o seu pecado, para dar jeito àquilo que você está passando. Eu vou estar apontando aqui, lendo e te mostrando o que está aqui. E o que está aqui acontece. E se você crê, o que está e que vai ser falado aqui, você vai receber. No nome de Jesus. Um homem leproso, como muitas pessoas naquela época, se achegavam para Jesus. Às vezes era Jesus que ia até as pessoas, mas nem sempre foi assim. Começa por aqui. E aproximou-se dele um leproso. Aqui foi ele que se aproximou de Jesus. Não foi Jesus que se aproximou dele. Mas por quê? Qual é a diferença? É porque tem certos pontos da vida que Deus ele se achega para o ser humano. Às vezes é Deus que se dirige para o ser humano para falar com o ser humano.
Às vezes é Deus que chega para você e fala com você. Mas às vezes é você que tem que chegar até Deus para ouvir a voz dele. Às vezes é você que tem que tomar uma atitude e querer ouvir o que ele tem para você. Às vezes é você que tem que largar o seu conforto, aquilo que você está fazendo, para se aproximar de Deus, para ler a Bíblia, para orar. Sabe? Ele tinha uma situação, a vida dele, o problema dele era específico. Aqui, ele tinha que se aproximar de Jesus. Ele tinha um problema, mas ele tinha que se aproximar de Jesus. Deus não vai lembrar aqui agora. Lá em João capítulo 5, mostra o paralítico de Betesda. Lá, Jesus vai até ele. Ele quer uma cura, ele está vendo todo mundo sendo curado naquele tanque que estava ali, e que o anjo descia em um certo tempo e curava. Quando a água era movimentada, o primeiro que ia entrar seria. Ele era paralítico, ele não conseguia ir. E o próprio Jesus, não foi ninguém, e ele não foi até Jesus, foi Jesus que foi até ele e perguntou: você quer ficar são? Ah, mas quando eu vou tem outro que vai na minha frente. Pega a tua cama, toma o teu leito e vai. É eu que estou aqui, eu que vim até você. Ou seja, tem momentos que Deus ele se dirige para nós. Mas tem momentos que Deus sabe que você pode se dirigir a Ele. Você pode buscar a presença dEle. Você pode vir para a casa dEle. Então nós temos que ter esse discernimento. Porque às vezes você não ouve nada de Deus. Você não tem resposta. Mas você já se perguntou por que você não tem resposta? O porquê que você não está ouvindo nada de Deus? Às vezes não é que Deus não quer falar com você. Às vezes é que Deus quer que você vá falar com Ele. É que você se aproxime dele. Porque, meus irmãos, nós seres humanos somos preguiçosos. A gente quer tudo na mão, meus irmãos. A gente quer tudo ali na hora, naquele momento. Mas Deus, muitas das vezes, Ele quer que você vá até Ele. Ah, mas eu trabalho muito. Vai até Ele. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Vai até Ele. Ah, mas eu não consigo, eu estou fraco, eu estou enfermo. Vai até Ele. Ah, eu estou com problema nas pernas, não consigo andar. Vai até Ele, dentro da sua casa, ora a Ele. De alguma forma você tem que se aproximar dEle. Às vezes Deus não está falando com você, não te deu uma resposta porque Ele quer que você vá até Ele. Mas tem certo momento da vida que Deus sabe da luta, da prova que a gente passa, que é Ele mesmo que tem que vir. Porque Ele sabe que às vezes a gente não tem força para ir até Ele. Às vezes Deus sabe, às vezes não, Deus sabe que às vezes a gente não consegue e não tem estrutura para ir até Ele. É o que Ele faz. Ele desce na terra e te dá livramento. Ele desce na terra e desfaz a obra de macumba. Mas é caso em caso. E a gente tem que ter discernimento de como buscar, da hora de buscar ou esperar Deus vir até a gente. Ele se aproxima de Jesus, ele é leproso. A lepra, antigamente, era algo perigoso demais. Era algo terrível, que ele não podia, a pessoa que estava assim, não podia ter contato, meus irmãos. Não podia ter comunicação afetiva, assim, de toque com as pessoas, porque é algo que passava. Mas ele, sabendo que o problema dele era grande e era grave, ele não deixa de ir até Jesus. Ele não deixa de ir até Jesus. E ele vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, ele dobra o joelho e roga a Jesus: Senhor, se quiseres, bem pode tornar-me limpo. Ele tem problema, mas ele está indo até a Jesus, que é Deus. E está falando: Senhor, se o Senhor quiser, é a tua vontade, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Primeiro, ele reconhece Jesus como Deus. O Deus que cura, que salva e liberta. O crente tem que acreditar no Deus que ele serve. O crente tem que ter certeza que o Deus cura, salva e liberta. Ah, mas até agora eu não recebi. Mas não é porque você não recebeu que Deus não deixou de curar, de salvar e libertar. É o tempo dele, você tem que acalmar o seu coração. Ele sabe que Jesus tem poder para curar. Quantas pessoas que servem a Deus e não acreditam que Deus tem poder para curar? Hebreus 11:6 fala que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Ou seja, se você é crente, você tem que crer que Ele existe. E
que Ele tem poder para te curar, que Ele tem poder para mudar a sua vida, porque Ele é Deus, Ele é o Criador do céu e da terra. Se quiseres, pode bem tornar-me limpo. Ele sabe que Deus pode curar ele. Você que está aqui nessa noite, você tem na sua cabeça que se Deus quiser hoje, Ele pode te curar? Ele pode curar sim. Essa é a mente que nós temos que ter. Se Deus quiser, hoje Ele vai me curar. Se Deus quiser hoje, Ele vai me trazer libertação. Ele vai trazer resposta para a minha vida e para a minha família. Se Deus quiser. É aqui que está o diferencial. Quando ele fala assim com Jesus, Jesus se move de íntima compaixão com ele. Por quê? Porque as palavras dele, a forma que ele falou com Jesus, como a mulher Cirofenícia grega de nação também falou, fez Jesus ter compaixão dele. Poxa, olha a forma que ele está falando comigo. Ele não chegou para Jesus impondo ou dando ordem para Jesus. Porque tem crente que quer dar ordem para Deus. Tem crente que quer mandar em Deus. Meus irmãos, temos que aprender, ser todos nós, temos que aprender a falar com Deus, meus irmãos. Seja humilde, seja amoroso, porque Deus, Ele não é como uma pessoa assim que você fala, às vezes você briga, às vezes você xinga. Não, Ele é santo, meus irmãos. Primeiro, esse leproso aqui, ele se prostra diante de Jesus e fala com Jesus: Senhor, se quiser, se o Senhor quiser, sabe? Porque a gente tem que entender que Deus só faz se Ele quiser. E às vezes tem pessoas que se frustram e querem sair da igreja porque acha que Deus Ele não quer. Deus até quer, meus irmãos, salvar, curar, libertar. Só que, como eu falei, é o tempo de Deus. E às vezes dói porque você busca, faz campanha e parece que Deus não quer. Você acha que Deus não quer curar a humanidade? Você acha que Deus não quer salvar a humanidade? É claro que Ele quer. Ah, mas porque demora, parece que eu não estou conseguindo. Parece, isso é a sua cabeça, isso é a mente humana limitada, meus irmãos. Você acha que o pastor, que eu nunca passei por isso, de pensar que Deus não quer? Se você está buscando mudança, libertação e ainda não conseguiu, não é porque Deus não quer, é o tempo dele, aos poucos Ele vai fazendo. Não é de uma hora para outra, não é do dia para a noite, ou da noite para o dia. É o tempo dele, meus irmãos, é a vontade dele, Ele faz a hora e o tempo que Ele quer. Ele fala assim: ou se quiseres, se queres, pode me tornar limpo. Pela forma dele falar, Jesus teve compaixão dele, sabe? Quando você orar, não seja duro com Deus, não. Eu sei que dia mal todos nós temos, como eu também tenho, mas você tem que saber separar o seu problema com o homem, com o ser humano, para você não falar com Deus como você fala com o ser humano e acabar botando Deus contra a parede, sabe? Ah, mas eu dizimo, Deus, eu dou na tua casa, eu oferto, eu te devolvo. Não, meus irmãos, não é porque você faz, que você ajuda, que você pode botar Deus contra a parede. Não. Sabe, com Deus tem que ser com amor. Porque Deus, Ele é santo, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. E dependendo da sua forma de falar com Deus, Ele vai querer sim. Mas também dependendo da forma que você fala com Deus, Ele não vai querer. Sabe? Porque Deus, se Deus ele é santo, é soberano, Ele é todo poderoso, Ele quer ser tratado como você nunca tratou ninguém na sua vida. Ele quer ouvir você falar com Ele como você nunca falou com nenhum ser humano. Sabe? São vários pontos, são vários detalhes que impedem a gente de receber. E às vezes tem pessoa que sempre quando ora bota Deus contra a parede. Como se Deus fosse filho, como se Deus fosse ordenado. Não, Deus Ele não é ordenado, Ele ordena, Ele manda, Ele não é mandado. Sabe, Ele é soberano. A gente tem que reconhecer a soberania de Deus e falar sempre: Senhor, se o Senhor quiser, Pai, hoje naquele culto, fala comigo. Se o Senhor quiser, Pai, no nome de Jesus, me dá uma cura, me dá uma solução, muda a minha vida. Se o Senhor quiser, Pai, faça algo novo acontecer, porque sempre foi conforme a tua vontade, nunca foi conforme a minha vontade. Com o tempo na caminhada cristã, você vai adquirindo essa humildade de sempre falar com Deus dessa forma, meus irmãos. Para não botar Deus contra a parede como você bota o seu parente, aquela pessoa que mora com você. Então, Jesus se compadeceu, Jesus teve compaixão. Esse ato aqui de ter compaixão é de, poxa, esse homem precisa de ajuda, eu tenho que ajudar ele. Eu não posso olhar ele e pedir ajuda e não ajudar. Eu tenho que ajudar porque ele falou comigo de uma forma diferente.
Aí Jesus faz algo muito lindo aqui que eu nunca tinha percebido nessa passagem. Eu já preguei essa passagem aqui várias vezes. Mas quanto mais a gente prega, mais lê a Bíblia, mais você aprende coisas novas. Porque ela é viva, ela é poderosa, essa palavra aqui. Ela é Deus, meus irmãos. Essa palavra aqui é Deus. E olha só o que Jesus faz. Além de Jesus ter compaixão da vida dele, Jesus estende a mão para ele, para tocar nele. Mas voltando aqui no começo, a lepra não podia tocar. Você lembra? A lepra não pode tocar, porque ela passa. Mas Jesus, eu estava ali sentado, eu aprendi algo muito lindo que eu quero profetizar na sua vida. Jesus fez na vida dele algo que ninguém pôde fazer. Ninguém podia tocar naquele homem. Ninguém podia se achegar àquele homem. Jesus chega perto dele, tem misericórdia, tem compaixão da vida dele, estende a mão, aqui está escrito, verso 41, estendeu a mão e tocou. Sabe por quê? Porque o mal que estava na vida daquele homem não afeta Deus. Sabe? O seu pecado pode afetar quem está na sua vida, quem mora com você, mas o seu pecado não afeta Deus. Sabe? O seu erro, aquilo que você comete, aquilo que você faz, não afeta Deus. Pode afetar as pessoas, mas Deus, ele é incontaminável. Deus é santo, ele é puro. Ninguém pode sujar Deus, ninguém pode manchar Deus. Eu falo na essência dele, ninguém pode mudar o caráter dele. E isso daqui é importante porque tem pessoas que não se achegam para Jesus, para Deus, por causa do próprio pecado, por causa da própria lepra. Tem gente que se sente tão impura que não se achega para Deus. Quem nunca, todos nós aqui, quem nunca chegou ou fez algo no dia a dia que teve vergonha de se achegar para Deus e falar com Deus? Quem nunca, meus irmãos? Todos nós que já passamos por isso. Mas ele sabe que o problema dele não pode afetar Jesus. E ele vai até Jesus. Você que está me ouvindo, não deixe de estar perto de Jesus porque você está pecando. O seu pecado não afeta ele. Tem pessoas que querem deixar de pecar, querem parar de pecar para buscar a Deus. Não. O nosso pecado não afeta a Deus. A gente tem que estar com Deus para Deus limpar o nosso pecado. Não é, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar para ir para a igreja. Não. Porque o seu pecado, o seu mal, o que você comete, não afeta a Deus. Você tem que caminhar com Deus mesmo assim, para na caminhada Deus fazer a limpeza na sua vida. Então esse homem aqui, ele foi contemplado por algo que ninguém pode fazer na vida dele. Jesus tocou nele. Ninguém podia tocar nele, mas Jesus tocou nele. Ninguém podia se chegar a ele, porque a lepra era contaminável, mas Jesus chegou. E eu estava ali meditando para profetizar para a vida de pessoas aqui, que quando ninguém puder fazer nada para você, Jesus, ele vai fazer para você. Quando ninguém te der uma resposta, quando ninguém te der uma palavra, Jesus vai te dar uma resposta. Quando ele vai estar com você e vai te perdoar, porque ele sabe da sua condição. Ele sabe que você é pó, ele sabe que você é cinza. Jesus toca nele e ninguém tocava nele, meus irmãos. É isso que me deixa impressionado. Porque na Bíblia você vê e lê, se você for ler a Bíblia, você vê Deus entrando na história da humanidade, fazendo coisa que o ser humano nunca nem pensou em fazer, meus irmãos. Sabe? Porque Deus, ele é Deus, ele faz quando ninguém pode fazer. Se eu for apontar aqui as passagens que mostra Deus fazendo no momento que o homem não podia fazer, eu vou ficar aqui a noite toda, meus irmãos. Porque isso já acontece de muito tempo e hoje nessa noite também vai acontecer. Jesus vai te tocar aonde o médico não pôde tocar em você. Jesus vai estender a mão para você aonde a tua família não pôde estender a mão para você, ou não quiseram estender a mão para você, sabe? Porque Deus, ele faz o que nenhum ser humano faz. Quando o ser humano às vezes até pode fazer, mas não faz, Deus, ele vai estender a mão para você, porque ele conhece o teu interior. Jesus estende a mão para ele e fala: eu quero, seja limpo. Imediatamente, pela palavra de Jesus, ele foi limpo. Esse é o poder da palavra de Deus. Enquanto ela está sendo liberada aqui, porque a voz é minha, mas a palavra é dele, você tem que acreditar que agora, enquanto ela está sendo profetizada e pregada para você, ela está acontecendo agora que ela está sendo falada. Você tem que acreditar que quando você ouve pregação, quando você canta e quando você ouve a voz de Deus, você tem que acreditar que aquilo vai acontecer na sua vida ou está acontecendo.
Isso é fé, meus irmãos, de acreditar que está acontecendo enquanto Deus está falando. Quando Deus fala, às vezes acontece na hora, meus irmãos. É cura, é libertação, é mudança. Tem coisas que Deus faz na hora quando Ele fala, como através da palavra que Ele está falando. E tem coisa que Ele está fazendo agora. Pela minha fé, eu falo pela fé, tem coisa que Deus está fazendo agora, porque a palavra dele está sendo pregada. Não sou eu que estou falando, é a palavra dele que está sendo pregada. E se é Ele que está falando, se Ele que está dizendo para você, é porque vai acontecer agora e também vai acontecer depois, se Deus quiser. E tendo Ele dito isso, logo a lepra desapareceu, não foi depois. Quando Jesus fala, acontece na hora, se você acreditar. Ele ficou limpo, e advertindo severamente, logo despediu. Jesus falou: olha, não diga nada para ninguém, não fale que fui eu, não fale que fiz isso. Por quê? Porque o ministério de Jesus, ele tinha sabedoria para lidar, e ele sabia que quanto mais o nome dele era divulgado, mais as pessoas viriam e mais perseguições teria. E o propósito da cruz poderia ter sido antecipado, sabe? Então ele usa sabedoria para não adiantar o tempo de Deus, porque até a vida dele tinha um tempo para ele ser crucificado. Então ele teve que evitar algumas coisas para não acontecer antes do tempo. Ele teve que se ausentar de algumas coisas para não anteceder, para não adiantar o que Deus tinha prometido que ele seria, o Salvador. Aí, quando Jesus falou: olha, não fala para ninguém, mas você vai, mostra ao sacerdote pela purificação, pela sua purificação, para que dê testemunho, porque Moisés determinou isso. Era na lei antigamente. Quando o leproso era purificado, ele tinha que aparecer perante o sacerdote ali, o templo do Senhor, para dar testemunho que ele está purificado. E eu estava ali sentado, eu aprendi outra coisa muito tremenda. Jesus limpou ele, purificou ele e mandou ele ir até o sacerdote, como estava determinado em Moisés, no Velho Testamento, para ter provas que ele está ali, porque agora ele pode viver no meio do povo. Aí Jesus fala aqui, algo que me chamou muita atenção. Para a purificação, o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho, ou seja, o que Jesus fez na vida dele, a purificação, foi para servir de testemunho, sabe? Eu creio que tem coisas que Deus está fazendo aqui na minha vida e na sua vida, que vai servir para você testemunhar. Eu fico pensando quantas pessoas querem contar testemunho. Poxa, eu já ouvi tantos testemunhos, curas, livramentos, pessoas que foram usadas, e eu nunca contei o testemunho. Tem pessoas que têm o desejo de contar o testemunho. Tem pessoas que sonham em contar um testemunho de algo que recebeu de Deus. E eu creio no nome de Jesus que o que Deus está fazendo nessa palavra, você vai contar testemunho. A sua vida não vai ficar aqui, não vai parar aqui. Tem alguma coisa que está sendo gerada em você. Tem alguma coisa que está crescendo dentro de você. E depois você vai entender. E Deus vai te lembrar: olha, é isso que eu tinha falado com você. A sua vida vai ser um testemunho. As pessoas vão se espelhar na sua vida. Você pode não ser liberta, você pode estar em processo de libertação, mas a sua vida vai ser testemunho, porque Jesus está falando com você e Ele está mudando a sua vida. Ele está purificando coisas na sua mente. Ele está limpando o seu coração para mudar a sua vida, para você ser testemunho para quem está lá no mundo. Olha que maravilha, meus irmãos. Deus, eu acho lindo, porque quando Deus tem um encontro com o ser humano tem um encontro com Deus, sempre, quando é um encontro verdadeiro e genuíno, alguma coisa acontece, meus irmãos. Pode não ser na hora, mas alguma coisa acontece. E na sua vida vai acontecer. Se você saiu de casa com propósito, com fé, acreditando, para estar aqui com Jesus, alguma coisa vai acontecer na sua vida. E você vai testemunhar o que vai acontecer na sua vida. O diabo não vai te parar. Pode levantar fofoqueiro, mentiroso. Você pode ter chegado aqui quebrado por causa de humilhação, por causa de briga. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer impedir você de testemunhar. Ele quer impedir de você de crescer. Porque ele sabe que se você crescer, você vai ter testemunho. Você vai ter coisas para contar e para ensinar para as pessoas. Mas ele não pode impedir aqueles que Deus chama para estar com ele e fazer a mudança completa. Então vai ter testemunho. Você tem que crer nisso, meus irmãos. Eu prego pela fé e você recebe pela fé. Glória a Deus. Você tem que crer que Deus, ele vai fazer alguma coisa na sua vida que vai servir para outras pessoas.
Quem te olhava, quem te olha hoje, vai desacreditar. Quem te olha hoje pode duvidar, mas vai ver a sua vida mudar. Por quê? Porque esse é o testemunho que Deus vai fazer você. Deus vai mudar a sua vida. A sua vida aqui não foi em vão. Essa palavra aqui, ela não está sendo em vão. Tem algo que está mudando dentro de você. E é o próprio Deus que está mudando a sua vida para você servir de exemplo e de testemunho. Antes você andava suja, ou você pode estar andando sujo. Ah, irmão, eu confesso para você que eu estou vivendo ainda no mais ou menos. Minha vida não está acertada ainda. Você está como leproso. Mas você está aqui onde Jesus está. E onde Jesus está tem limpeza, tem purificação. Você pode ter pecado, falhado, errado, mas Ele vai te perdoar. Ele vai te purificar para mudar a sua vida e fazer você ser um testemunho. É isso que Jesus faz. Mas tendo Ele saído, Jesus manda, olha, você não vai, fica quieto, não fala nada, porque senão vai, é como se Jesus quisesse dizer assim, eu quero falar simples e vou entender, vai dar problema para mim se você sair falando para todo mundo. Jesus, como Deus, Ele, olha só que maravilha, eu estava ali sentado, eu aprendi algo novo também. Ele, como Ele é Deus, Ele não é um Deus amostrado, que faz para querer, fala lá para lá que eu fiz, vai lá e fala que eu fiz, não. Ele é um Deus que, pela própria vida dele, já vai mostrar para a humanidade que Ele é Deus. Sabe? Hoje em dia tem muitas pessoas, em muitos lugares, que faz, porque Deus faz mesmo, meus irmãos, através do céu. Cura, salva e liberta muitas pessoas. Mas tem gente, meus irmãos, que quer que outras pessoas escutem para ela poder querer se engrandecer. Tem pessoas que querem se engrandecer em cima daquilo que faz. Jesus não. Jesus fez e falou, olha, não fala para ninguém. Jesus está se ocultando da fama para que Deus seja glorificado. Aí ele vai, só que quando ele vai, ele não consegue ficar quieto. A bênção dele foi tão grande, a cura dele foi tão grande, que ele não consegue ficar quieto. Ele começa a pregar, meus irmãos. De um testemunho passou a pregação. É só você ler o verso 45. Aleluia. Mas tendo ele saído, começou a pregoar. Isso aqui é fazer como eu estou falando. Pregar, falar de Jesus, o que ele faz. De um testemunho saiu para a pregação. Sabe que através da sua vida, além de ser um testemunho para mudar outras pessoas, Deus também pode te usar para pregar? Deus pode te usar, meus irmãos. É isso que a palavra está mostrando. Aí Jesus, ele não podia andar mais publicamente, como eu falei para os irmãos, para que o nome dele não pudesse ser muito reconhecido e a perseguição também pudesse dobrar e o povo querer matar ele. Aí ele tem que fazer o quê? Poxa, eu tenho tempo para ir para a cruz, então tem que me guardar para evitar de certas coisas. Enquanto eu li isso, eu também aprendi algo. O chamado que Deus dá para quem é crente, se você quer concluir ele e ir até o final, tem coisas que você tem que se guardar. Ah, mas você está falando da carne, eu vou ler aqui para você. De sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade. Ele estava se guardando para não adiantar a promessa da cruz. Mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todas as partes iam ter com ele. Aqui tem duas coisas para finalizar. Para Jesus consolidar o ministério dele, ele teve, meus irmãos, que sair de certos lugares. Teve que se afastar e ir para lugares desertos, meus irmãos, para conservar o chamado, sabe? E isso é para mim e para você. Porque às vezes tem muitas pessoas que não crescem, não é porque não tem chamado, mas tem pessoas que querem viver e querem conviver no meio das pessoas. E um chamado, quem tem chamado de Deus, para ser sustentado, não pode conviver assim. É claro que você vai trabalhar, você vai ter pessoas ao redor e de redor. Mas Jesus, para estabilizar o ministério dele, ele teve que se afastar de muitas pessoas. Teve que sair da cidade e ir para lugar deserto, meus irmãos. Ficar sozinho para evitar muitas coisas de acontecer. Assim é comigo e com você. Às vezes você tem que deixar de ir para lugar para você não deixar de pregar. Às vezes você tem que deixar de falar com certas pessoas para você não cair no pecado. Às vezes você tem que deixar de olhar para certas coisas para você não voltar para aquela velha vida, sabe? Isso não é uma obrigação. Isso é algo que você vai entender na caminhada cristã,
que se você quer ter um ministério abençoado, você tem que evitar muita coisa. Glória a Deus. Você tem que deixar de fazer muita coisa, sabe? E isso é escolha, porque nem todo mundo quer isso. Mas tem muitos que querem viver esse chamado, algo lindo que é do céu. E se você quer, você vai ver como é que é maravilhoso. Você pode perder lugares, pessoas, status. Podem não querer falar com você, não gostar de você. Mas você sabe que você está fazendo isso, se afastando, deixando de estar em lugares só para agradar a Deus, para você não perder o seu chamado. Sabe? Não perca o seu chamado. Fica sozinho, mas não perca o seu chamado. Não perca a promessa que Deus te fez. Perca lugares, perca família, trabalho, perca dinheiro, perca o que for. Mas se for para você perder aquilo que Deus te deu, não perca. Perca o que é da terra, mas não perca o que é do céu. Se afaste do que é da terra, mas não se afaste do que é do céu. Ele teve que se ocultar em lugar deserto, ficar sozinho, para não perder o chamado. Aí, para finalizar, tem algo aqui muito importante. Ele mesmo se afastando das pessoas, olha o que a Bíblia fala, e de todas as partes iam ter com ele. Ele se afastava, ele fugia para evitar certas coisas, mas mesmo assim as pessoas iam até ele. Eu estava ali sentado imaginando, tem pessoas, não no caso de Jesus, mas trazendo para os dias de hoje, tem pessoas que querem fazer como Jesus, no sentido negativo, quer fugir do chamado, quer largar tudo e todo mundo. Mas o que acontece? Deus, por ter um chamado na vida daquela pessoa, Deus sempre está botando alguma coisa na vida daquela pessoa para lembrar que ela tem chamado. Isso era Jesus. Ele se afastou, saiu da cidade. Mas mesmo assim tinham pessoas que iam ter com ele. Quem nunca tentou fugir do chamado, meus irmãos? Mas chega alguém, chega um sonho, chega um despertamento que você tem, e isso é Deus te lembrando, olha, você tem chamado, não adianta fugir. Você tem promessa, não adianta você fugir. A gente tenta fugir, tenta se esconder porque é luta e prova. Mas aí Deus vai usar alguém. Deus permite acidente. Deus permite, meus irmãos, acidente, enfermidade e até a beira da morte para aquela pessoa entender que quando ela tem chamado não adianta ela fugir. O chamado vai seguir aquela pessoa. O chamado vai perseguir aquela pessoa, sabe? Então não fuja e não perca aquilo que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade.